Graças a Deus, né, irmãos? Bendito seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que preparou mais uma vez esse dia para que nós estivéssemos na presença dele para celebrá-lo, né? Para cultuá-lo nesse dia de Páscoa, dia maravilhoso que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, né? E que você, nesta manhã, se alegre junto comigo, de você poder participar desta celebração, que é um momento sublime, né? Nas nossas vidas, podermos agradecer a Deus pela obra de Jesus na cruz e podermos renovar ali, né? A nossa gratidão e também, né? Oferecer mais uma vez a nossa vida ao Senhor, né? Assumindo, né? Desejando que o sacrifício dele, né, seja efetivo nas nossas vidas, né? Mas vamos começar então essa ministração agora, irmãos, lendo, né, um trecho da palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versículos no Evangelho de Lucas, né, capítulo 23, capítulo 24, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo número 23, a partir do versículo 27. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou no meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, e tirando-o da cruz, o envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Lucas, irmãos amados, capítulo número 24, a partir do versículo número 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. E disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então buscar ao Senhor. Ore a Deus para que Deus fale contigo esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.
Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Senhor soberano, Deus de toda a terra, Senhor que reina absoluto, que domina as nossas almas, que domina a nossa vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Altíssimo, lava subia, lava cheias, rica lavanaias, serebicandalaias, serebiclaias, sandalaias. Altíssimo Rei, revela-te a nós agora, Senhor, revela-te ao teu povo, a tua igreja, lava subia, lava cheias, serebicandalaias. Ó Deus, revela, Senhor, da glória o poder da tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Revela a graça, Senhor, da glória, Pai, ou da tua unção, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, manifesta-te, Senhor da glória, sobre a tua igreja, lava súbia, isha lamanaia, serebicandanaia, serebiclaias, orianda, isha lamaná, serebicandolorobiriri bicheias, ricandaia, surianda, lalabalabalabalabacheias. Deus vivo, Senhor da tua igreja, Pai, ó Deus exaltado e rei glorificado. Ó Deus, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com teu poder, aleluia. Enche-nos com a tua graça, aleluia. Enche-nos, Senhor, com a tua unção poderosa. Lava subia, lava cheias, rica lavanaia, serebicanda, lava surianda, rirish, serebirão, dericlava subia, racheias, orite, cheias, sandalaias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te agora sobre o teu povo, Senhor. Vai, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor, para que eu possa falar aquilo que é teu, Senhor, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, Senhor, aquilo que é poder puro para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Irmãos amados, né? Você sabe, obviamente, muito bem que, né, no dia de hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, especificamente no dia de hoje, né, do domingo de Páscoa. Jesus, ele ressuscitou, né? Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida, né? E no terceiro dia, conforme prometido por ele mesmo, ele ressuscitou, né? Irmãos, vivemos aqui já, né, nesses versículos que nós lemos de forma salteada, irmãos, né, bastante salteados aqui, porque são muitos textos, né, para nós expormos naquilo que nós queremos passar agora para os irmãos. Nós vemos aqui já o martírio de Jesus, né? Começando ali nos primeiros versículos que nós lemos, nós vemos já Jesus já tinha sido julgado ali pelo Sinédrio, né, pelos sacerdotes. Jesus já tinha sido condenado ali por Pôncio Pilatos, né, governador ali, né, da Galileia, e nós já percebemos e já vemos também, irmãos amados, aqui Jesus indo para a crucificação. Vemos, né, Jesus caminhando ali pela cidade de Jerusalém, carregando já a sua cruz. Em determinado momento, Jesus Cristo ali se ajoelhou, né, e colocou a sua cruz no chão, e ele via algumas mulheres que estavam ali pelo caminho, que batiam no seu peito e lamentavam, né? E Jesus, observando essa cena, ele olhou para aquelas mulheres, né, e pôde dizer, né, as palavras que estão ali no versículo número 28 do Evangelho de Lucas, capítulo 23, quando ele disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Vemos Jesus Cristo profetizando ali sobre a nação de Israel e sobre também toda a humanidade, né? O poder julgador de Deus, né?
o poder julgador do Senhor, que dá tantas oportunidades a nós, né, que mostrou já na palavra dele ali o seu sentimento de não aceitação do pecado, do engano, né? Deus manifestou já em diversos momentos na Bíblia, né, o poderio e a vingança que ele traz para aqueles que são infiéis. Você se lembra daquilo que aconteceu na época de Noé, quando Deus viu que a humanidade ela estava ali toda perdida nas suas atitudes, e ali, né, Deus levantou ali um homem e a sua família para que pudessem ali, né, para que pudessem restaurar ali, né, um povo, né, que Deus desejava, um povo fiel, um povo que tem um coração voltado para Deus, né? E esse sentimento de Deus não mudou, irmãos, né? E a humanidade continua errando, e a humanidade continua ali com as mesmas atitudes. Aconteceu ali, né, a destruição de toda a humanidade na época de Noé, aconteceu ali na época de Abraão, né, com as cidades de Sodoma e Gomorra, completa destruição por causa do pecado. E irmãos, Deus não mudou, né? E a humanidade continua insistindo nos seus erros, nos seus pecados, e a humanidade continua insistindo, né, em, né, não seguir ali os preceitos de Deus, não seguir ali, né, as recomendações de Deus, né? E eu sempre falo e vou falar de novo para você: a misericórdia de Deus ela é estabelecida através de Jesus, né? Não haverá outro momento de misericórdia nas nossas vidas a não ser Jesus. Então, se o homem se afasta de Jesus, ele está condenado. Se o homem não tem Jesus como o Senhor da sua vida, ele já está destruído, conforme aconteceu ali na época de Noé, conforme aconteceu ali com Sodoma e Gomorra, conforme aconteceu, né, com o povo de Israel no deserto. Então, irmãos, que você, né, não perca de vista essas coisas todas, não seja enganado, sabe, por um sentimento de que está tudo bem, não seja enganado por um sentimento que você pode pecar e nada vai acontecer, não seja enganado por um sentimento, né, que você pode ter uma vida superficial com Deus e nada vai te acontecer. Não seja enganado, porque a palavra de Deus é a referência de Deus. A palavra de Deus é o livro que vai ser colocado de frente à nossa vida para nos julgar, e nós vamos ser julgados segundo aquilo que está na palavra, segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E você não se engane, você não se deixe ser enganado pelas mentiras do mundo, porque faziam chacotas na época de Noé, né? Na época de Sodoma e Gomorra ali, né, não deram ouvidos ali, né, as palavras que eram lançadas àquele povo, né, alertando a respeito da destruição. Nós, quantas vezes, irmãos, né, deixamos que as coisas do mundo comecem, né, a nos envolver, e nós, na vigilância da nossa alma, nós temos que barrar esses sentimentos. Você deve barrar esses sentimentos. Não deixe que a influência do mundo venha dominar a sua vida. Não deixe que os sentimentos do mundo venham dominar a sua vida, né? Não deixe que os sentimentos do mundo venham, né, apagar as marcas de Jesus na sua vida, né? Porque Deus, quando Ele fala, não há chance das coisas que Ele fala não acontecerem, né? Não há chance. Então, né, se conforme Jesus pregou, né, nesta palavra, né, nós, se não houver o arrependimento, haverá um juízo terrível contra a humanidade, né? Você se lembra ali de Jonas em Nínive, né? Deus condenou aquela cidade à morte, à destruição, e mandou Jonas ali, e pelo arrependimento ali daquele povo, Deus tirou a mão e Deus livrou aquele povo. Então é pelo arrependimento, através do arrependimento, né? E você sabe muito bem, né, que sem arrependimento não há perdão,
né? Não há perdão e não haverá perdão, né? E Jesus falou aquelas mulheres aqui, né? Ele usou aqui, né, um termo, né? É interessante um termo para comparar ali aquilo que estava acontecendo e aquilo que iria acontecer quando ele falou assim: porque se isto é feito a madeira verde, o que será da madeira seca, né? Se Deus enviou seu filho, né, e deixou ali que ele sofresse, deixou ali que ele fosse crucificado, né, para que, né, houvesse algo, né, houvesse uma chance para a humanidade, para que houvesse uma chance para as nossas vidas, quanto mais será o juízo de Deus para os pecadores, irmãos. Você está compreendendo? Está compreendendo que Deus, ele, né, na sua infinita misericórdia, ele enviou seu filho, seu único filho, para que viesse aqui, se manifestasse a nós, né, e fosse crucificado como um homem maldito, né, porque a Bíblia diz que, né, aquele que era crucificado era maldito, era considerado como maldito, aquele que fosse crucificado ou que fosse enforcado, aquele que fosse pendurado no madeiro, conforme diz a Bíblia, era considerado maldito. Por isso que Jesus foi crucificado, para cravar a maldição, a toda a nossa maldição, né? Toda a maldição que foi lançada sobre as nossas vidas por causa do pecado, estava ali nas costas de Jesus no momento da crucificação, né? Então, se Deus permitiu que isso acontecesse para que houvesse uma esperança, para que houvesse uma chance para as nossas vidas, o que acontecerá com aqueles que rejeitarem essa chance, né? Será algo muito duro, difícil. Foi o que Jesus falou, né? Olha as palavras de Jesus, irmãos: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque um dia vocês desejarão que os montes caiam em cima de vocês. Será um desejo de vocês de tanto sofrimento que haverá na terra, né? E as palavras de Deus vão se cumprir, irmãos. As palavras de Jesus vão se cumprir, né? E Jesus caminhava ali e ele pregava a palavra, né, num momento de sofrimento extremo, né? Olhando ali, né, um momento de misericórdia, um momento de misericórdia daquelas mulheres. Ainda assim, Jesus pode falar: olha, não chorem por mim, não, chorem por vocês mesmos, porque olha, né, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, quanto mais Deus fará com aqueles que rejeitarem isso que aconteceu, né? Então, irmãos, fique atento, sabe? Fique atento com aquilo que Deus, né, que Deus está falando na sua palavra, para que você não seja enganado, né? Para que você não seja enganado, né? E depois, logo a seguir aqui, irmãos, Deus falou assim: Jesus já estava sendo crucificado, e Jesus estava ali, né, já estava pregado na cruz, melhor dizendo, e Jesus já estava próximo ali da sua morte, e a Bíblia diz que próximo da morte, né, ali, né, houve trevas sobre a terra. Jesus morreu por volta das 15 horas e a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra. E nós conseguimos compreender tudo isso. Por que houve trevas sobre a terra, né? Porque era um momento de dor. Porque era um momento, irmãos amados, né, que simbolizava ali, né, a falta de Deus, a falta de Jesus, né, sobre a humanidade. Trevas, escuridão, né? Quantos alertas Deus, né, tem dado à humanidade, né? Sem o Filho de Deus não há vida, sem o Filho de Deus não há esperança, sem o Filho de Deus não há como, né, nós escaparmos desse mundo tenebroso. E aquele que não tem Jesus está em trevas, aquele que não tem Jesus está dominado pelas trevas e vive segundo, né, os medos, os sentimentos, as angústias desse mundo, né? Aquele que não tem Jesus, os momentos estão tão difíceis, irmãos, e não estou dizendo só nesse momento de pandemia, não. A humanidade está caminhando para situações tão difíceis, né, que aquele que não tem Jesus não consegue suportar. Você pode ver, né? Pessoas que aparentam, sim,
uma normalidade, né? Se conversa com a pessoa, parece que está uma situação normal, mas a pessoa é depressiva, a pessoa ela é triste, amargurada, ela sofre, não tem vontade de viver, né? Vive perdida nos seus sentimentos, não tem motivação para avançar, né? Isso é um diagnóstico da humanidade sem Deus, isso é um diagnóstico das pessoas sem Deus, né? Você conversa com as pessoas, às vezes parece que a pessoa está vivendo uma vida completamente normal, mas, né, se você pudesse ali olhar aquilo que acontece com aquela pessoa de forma completa, de forma verdadeira, você com certeza encontraria ali sofrimento, né, lares destruídos, né, filhos drogados, né, pais viciados, pais adúlteros, pais que não têm ali, né, não tem mais os valores de Deus plantados, né, e determinados para, né, o ser humano, né, que é a família, né, que é ter uma vida digna, ter uma vida, né, onde se colhe do fruto do seu trabalho, né? E Deus, ele não prometeu só, né, sofrimento, ele prometeu também que ele cuidaria de nós. Então, né, sem Deus não há cuidados de Deus, sem Deus não há esperança nenhuma para a humanidade. Todas as promessas de Deus para o seu povo, para as pessoas que estão ali, né, vivendo neste mundo, estarão distantes dos planos de Deus, né? Quando Deus falou assim, olha, vão por uma jornada, falou ao povo de Israel, né, vão por uma jornada e vocês vão chegar numa terra que mana leite e mel, né? Uma terra boa, uma terra que eu preparei para vocês, uma terra onde vocês vão habitar e vão viver em paz, em paz. Olha as promessas de Deus, né? Quando Deus falou assim, olha, se vocês me obedecessem, né? Se vocês me obedecessem, vocês comeriam do trigo mais fino, né? E beberiam do puro mel que escorre da rocha, né? Então, irmãos, sabe, nós temos que, né, nos voltar para Deus, né? Para que jogar no lixo aquilo que Deus tem, né, de melhor para as nossas vidas? Ainda que nós estejamos vivendo num mundo tenebroso, né? E se você tem Deus no seu coração, né? Imagina se você vivesse sem Deus. Nas suas lutas já está difícil, né? Já é difícil. Imagina você viver uma vida sem Deus, né? É completamente insano, é uma loucura. Para mim é uma loucura. Para mim é uma loucura pensar em viver sem Deus, né? Pensar em viver sem Deus, para mim é uma loucura, é uma insanidade humana, né? Viver uma mentira, né? E viver uma vida, né, de destruição, né? De destruição. E a Bíblia diz que depois, né, dessa situação, né, depois das trevas ali envolverem ali aquele lugar, né, próximo da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, né? E você sabe que o véu do templo era o objeto ali, né, que separava dois lugares, o lugar santo do lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos era um compartimento no final ali do templo, e ficava ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. E quando esse véu rasgou, Deus deixou claro que não há mais separação, que todos nós podemos entrar na presença de Deus, porque não há mais impedimento, não há mais barreira nenhuma que impeça com que nós estejamos chegando ali na presença de Deus, né? Porque o sangue de Jesus nos tira todo o pecado, então nós nos tornamos dignos da presença de Deus, né? Então o véu rasgado significa que você pode entrar na presença de Deus, significa que está livre o caminho, não é mais só o sumo sacerdote, não é mais uma vez por ano, a qualquer momento você entra, a qualquer momento você vai, a qualquer momento, né, você passa, né, por aquele lugar onde
um dia houve uma barreira e você tem o direito de entrar na presença de Deus, porque Jesus é o caminho, porque Jesus tirou todo o impedimento do homem, tirou ali tudo aquilo que impedia o homem de se aproximar de Deus, tudo aquilo que impedia o homem, né, de ter um contato íntimo com Deus. Jesus tirou todas essas barreiras, né? Não há mais impedimento, né? Só existem ali circunstâncias que ainda, né, o homem cria sobre a sua vida. Em primeiro lugar, né, o homem não quer entrar na presença de Deus. O caminho está livre, o homem não quer. O caminho está livre, mas ninguém tem interesse em entrar na presença de Deus. Ninguém vai buscar Deus. Só vai buscar o Deus no compromisso, né? No desespero. Só vai buscar Deus quando precisa de algo de Deus, né? Aí vai lá entrar na presença de Deus, né? Só que aí, talvez não haja o caminho, porque talvez Jesus não esteja disponível ali para te levar até Deus. Talvez Jesus, né, não faça parte da sua vida de forma suficiente para te levar até a presença de Deus, né, para que você possa ter comunhão com Ele. Nosso Deus, ouça bem o que eu vou falar agora. Nosso Deus não é nosso empregado. Nosso Deus, Ele não é obrigado a fazer o que você quer, né? Nosso Deus não é obrigado a fazer quando você quer. Nosso Deus não é obrigado a aceitar, né, pessoas tentando falar com Ele de forma interesseira, somente querendo a bênção. E pouco importa o abençoador, pouco importa, né, os outros momentos que você deveria estar buscando ao Senhor, simplesmente para dizer que você o ama, que você o adora, simplesmente para dizer que você o deseja, simplesmente para dizer que você quer realmente ser uma pessoa digna dele, que você quer viver ao lado dele de forma definitiva. Sabe, irmãos, né? Sabe, as pessoas estão se enganando, as pessoas estão ali vivendo mentiras na sua vida, né? E não percebem isso. Se você é uma pessoa fria espiritualmente, com certeza você não tem comunhão com Deus. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, com certeza você não quer falar com Deus. Com certeza você, né, pouco importa, né, aquilo que Deus pensa do pecado, pouco importa, né, aquilo que Deus pensa da sua vida, né? Se você não ama o Senhor acima de todas as coisas, né, você não tem força para vencer o pecado, né? Você não tem força para vencer o pecado, porque o pecado está à sua frente aí todos os dias, porque o pecado está à sua frente aí a todo momento, e compete a nós, conforme diz a Bíblia, né, desviarmos desse caminho. Compete a nós, conforme diz a Bíblia, não fazermos aquilo que Satanás deseja que nós façamos, né? Então, que você compreenda todas essas coisas, né? O véu foi rasgado, né? E você pode entrar, né? Mas você tem que ter Jesus ao seu lado te levando por este caminho para você chegar até Deus. Se você não, né, fizer isso, você não conseguirá entrar na presença de Deus, porque Jesus é o único caminho. Você me entendeu? Jesus é o único caminho. Ninguém vai te levar à presença de Deus que não seja Jesus. O José, a Maria, o fulano, o Beltrano, o ciclano não vai fazer isso, não consegue fazer isso. Eles não têm autoridade para fazer isso. Eles não têm poder para fazer isso. Muito pelo contrário, são pessoas, né, que talvez estejam vivendo, se estão vivos, estão vivendo as mesmas lutas que nós, né? Já estão mortos, né? Já seguiu o juízo sobre a vida deles, né? Ou estão lá no céu, ao lado de Deus, esperando, né, acontecer o momento derradeiro da humanidade, ou estão no inferno já, né, queimando no fogo que arde, né, de forma perpétua também, né? Então, né, o véu, ele simboliza, né, simboliza o caminho aberto para Deus, e somente por causa do sacrifício de Jesus isso aconteceu, né? Somente por causa da morte de Jesus, porque na cruz do Calvário,
né? Ele tirou ali as nossas maldições, curou as nossas dores, tirou de sobre nós a escravidão, né? Pagou o preço da dívida do pecado, né? Que era a morte, né? E nos religou a Deus, né? Nos deixou ali com direito, né? Com direitos de nos aproximarmos de Deus novamente. E depois Jesus morreu, irmãos, na cruz, sucumbiu, ele entregou o seu espírito a Deus, porque Deus é o dono da vida, né? O espírito de vida vem de Deus. Somente Deus pode dar a vida e somente Deus pode tirar a vida, né? Somente Deus dá a vida porque ele envia o espírito de vida e somente Deus tira a vida, porque é dom de Deus. A vida pertence a Deus. Só Ele tem autoridade sobre a vida, né? Por isso que o homem comete suicídio, comete um pecado sem direito, né, a o quê? Arrependimento, né? É um pecado terrível, porque ninguém pode tirar a vida a não ser Deus. E quando o homem que tem autoridade sobre a sua própria vida faz isso, né, ele está cometendo um erro terrível, porque está rejeitando o dom da vida que foi dado por Deus, está tirando ali, né, está tirando de Deus, né, a força, né, e a vontade, né, está tirando de Deus ali, né, a autoridade em relação ao dia, né, que nós deveríamos morrer, porque o que está no coração de Deus é que deve acontecer na nossa vida, não aquilo que nós desejamos. E olha, o homem tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade sobre a sua vida, né? Você tem autoridade para entregar a sua vida a Deus, tem autoridade, né, para fazer qualquer coisa na sua vida, né? E isso, né, vai gerar consequências, né, lógico, consequências espirituais, né, sobre aquilo, né, que acontece na sua vida. Então, fique alerta, irmãos, sabe, né? A morte não é o fim, a morte é o começo, né? É o começo de uma vida perpétua, né? A morte é o começo de uma vida eterna, né? Ou ao lado de Deus, ou, né, queimando no inferno, né? Sofrendo perpetuamente, né? Depois que Jesus morreu, irmãos, a Bíblia diz que um homem, né, chamado José, né, que era membro do Sinédrio, um daqueles que julgaram a Jesus, e a Bíblia diz que esse homem foi contra a condenação de Jesus, né? E ele pediu a Pilatos, a Pôncio Pilatos, que pudesse ali tirar Jesus da cruz e sepultá-lo. E ele era um homem justo, segundo a Bíblia, e a Bíblia diz que ele pegou Jesus e envolveu num lençol de linho puro, né? Ele levou Jesus para um túmulo que era dentro de na verdade, né, dentro de uma caverna, né, esculpida ali, né, para ser túmulo, né? E a Bíblia diz que, né, nesse túmulo ninguém havia sido sepultado ainda. Para você ver, irmãos, que simbolicamente aquilo que Jesus é, até no momento da sua morte, né? Jesus é o primeiro em todas as coisas. Jesus tem primazia em todas as coisas. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, né? Jesus, né, até no momento da sua morte, foi o primeiro a ser sepultado no túmulo. E Deus preparou tudo isso, colocando roupas limpas, de linho puro, né, para envolver o corpo do nosso Senhor, para que ele fosse sepultado ali dignamente, num lugar santo, porque ninguém ainda havia sido sepultado naquele lugar. Tudo tem um simbolismo, tudo tem ali, né, uma forma, né, de representar algo, né? Tudo que é de Deus representa algo, né? E essa situação também representa, né, a grandeza, né, e a força de Deus em relação, né, àquilo que deveria acontecer com Jesus e que aconteceu com Jesus, né?
E depois, irmãos amados, depois que Jesus foi morto, foi sepultado, o que aconteceu? Ele ressuscitou, né? Então, no domingo, né? Domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou e ali, né? Algumas mulheres, durante a madrugada, no domingo, foram ali levar ali alguns produtos aromáticos, óleos, para passarem ali no corpo de Jesus, né? E a Bíblia diz que quando aquelas mulheres chegaram ali de frente, né, ao túmulo, de frente ali à caverna esculpida, né, encontraram ali a pedra do túmulo afastada ali da porta do túmulo, né? Então, alguém havia tirado ali a porta do túmulo, né, a pedra que fechava ali o túmulo, né? E aquelas mulheres se espantaram com aquela cena, e a Bíblia diz que apareceram 2 anjos com roupas resplandecentes a elas e perguntaram para elas, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou a vocês, estando ainda na Galileia. Então, irmãos, sabe, a ressurreição de Jesus é um momento sublime, né, da obra de Deus, porque a morte não tem autoridade sobre a vida, né? Porque Jesus, que é a vida, viverá perpetuamente, né? E a obra de Deus completa nas nossas vidas é essa, né? Porque um dia todo aquele que morrer em Cristo Jesus será ressuscitado. Jesus foi o primeiro, o primogênito, né? O primogênito, né, da ressurreição. E logo após, né, a obra de Jesus, nós também, né, seremos ali ressuscitados, né, seguindo a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Muitas pessoas estão procurando Jesus como um morto, né? Muitas pessoas estão considerando Jesus como um morto. Se você olhar ali as figuras, as pinturas, as imagens de Jesus, principalmente, né, as imagens de Jesus crucificado, as imagens ali, ou ali os objetos, né, o crucifixo com Jesus ali na cruz, pregado na cruz, isso não tem sentido mais espiritual, porque Jesus não está sofrendo, porque Jesus não está mais sendo martirizado, Jesus está vivo. Jesus está vivo, Ele está vivo e Ele está reinando sobre as nossas vidas, né? Então, o crucifixo, né, com Jesus na cruz simboliza maldição, e o crucifixo vazio significa o poder de Deus, significa a obra redentora de Jesus nas nossas vidas, né? Então, quando você ver uma imagem de Jesus crucificado, né, você diga, esse não é o meu Senhor está vivo, meu Senhor reina, meu Senhor está, né, sobre a minha vida, né, reinando, cuidando, né, e preparando o caminho para que a gente, né, um dia se achegue na presença do Senhor de forma definitiva, né? Então que você compreenda tudo isso, né? A morte de Jesus foi um caminho para que nós tivéssemos vida, né? Ele morreu no nosso lugar, né? Por isso que ele teve que morrer na cruz. Ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida, mas ele está vivo, ele está reinando, né? Mas o Senhor está no meio de nós, conforme diz a palavra dele, mas o Senhor opera sinais e maravilhas na nossa vida, o Senhor é poderoso para gerar sobre as nossas vidas coisas grandes e firmes que nós necessitamos, irmãos, né? Então, né, que você compreenda tudo isso também, para a glória do nosso nome, para a glória do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? E ali Jesus, depois de ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias ainda. Aparecia, falava algumas coisas, ensinava, passava algum tempo, depois aparecia de novo, né? E Jesus ainda assim começou a falar com seus discípulos, dizendo coisas que eles não tinham compreendido ainda, antes da sua morte, né? Então Jesus ainda continuou ensinando,
e continuou orientando ali os seus discípulos para aquilo que eles deveriam fazer a partir daquele momento, né? E Jesus disse assim, né? E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha só, irmãos, Jesus falou que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Aquilo que eu falei, irmãos, o arrependimento é um fundamento. Não adianta você pedir perdão sem se arrepender. Não tem efeito, não haverá perdão. Quem não se arrepende do seu pecado, não tem perdão, né? É necessário o arrependimento, é uma necessidade, né? Jesus falou aqui que se pregue o arrependimento para a remissão de pecados, né? Então, se você está acostumado a pecar, chegar na presença de Deus, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, né? Se você, no seu íntimo, está dizendo, amanhã eu vou fazer de novo, né? Você, né, com certeza não será perdoado. Com certeza não será perdoado. Porque não há o arrependimento, né? Não há arrependimento. E aí existe uma grande confusão, né? Uma grande confusão porque as pessoas banalizam tudo isso, né? Banalizam tudo aquilo que acontece no meio da igreja, né? No meio cristão, melhor dizendo, né? E acham que confessando somente o seu pecado, né, há o perdão. Não há perdão, irmãos. Sem arrependimento não há perdão, né? Se um dia você chegou na presença de um homem e confessou o seu pecado, e esse homem determinou sobre você uma penitência, reza não sei o que lá, para que o seu pecado seja perdoado, ele cometeu blasfêmia, ele está cometendo blasfêmia, né? Isso é uma aberração demoníaca, essa atitude de trocar o pecado por penitência. Ah, faz isso, ó, dá R$10 ali, seu pecado é perdoado. Ah, né, faz determinada situação e seu pecado é perdoado. Sabe, irmãos, não é dessa forma, é através do arrependimento e através da obra de Jesus na cruz. Somente desta forma há a remissão de pecados, né? Depois Jesus ainda falou para os seus discípulos, né? Olha, né? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus mandou, né, que os seus discípulos anunciassem ali o arrependimento para a remissão de pecados. Jesus ali, né, estava determinando que haveria ali, né, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que o servem, né, conforme Deus prometeu ali no livro de Joel, né, eis que eu, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, disse o Senhor. E Jesus estava dizendo, olha, permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali, você sabe, no dia de Pentecostes, né, o Espírito de Deus foi derramado sobre todas as pessoas que estavam reunidas ali em nome de Jesus, né, e ali começou a manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, né, são capacitações de Deus. Então Deus envia os seus servos, Deus envia ali aqueles que desejam ser usados por Ele, e Ele os capacita com dons espirituais, com a unção do Espírito Santo de Deus, com a sabedoria, com o entendimento, né? Jesus não nos deixa órfãos, conforme Ele mesmo falou, não vos deixarei órfãos, estarei convosco, né? Então, irmãos, esta é uma grande e maravilhosa obra. Depois da ressurreição de Cristo, Ele ainda, né, nos prometeu ali, né, o poder
poder que vem do alto para que nós pudéssemos fazer a obra de Cristo. Nós não batalhamos de mãos vazias, nós batalhamos em nome de Jesus. Nós lutamos contra as trevas em nome de Jesus, né? Nós vamos pelo poder de Deus e não pelo poder do homem. Nós vamos pelo poder do Espírito Santo e não pela força, né, do nosso braço, né? Jamais aconteceria alguma coisa, né, se nós tivéssemos que lutar com a força do nosso braço. Nós vamos porque nós vamos em nome de Jesus e nós vamos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela autoridade que Jesus Cristo deu a nós, pela autoridade que Jesus Cristo entregou a nós, né? E você não pode se esquecer disso, né? Nunca se esqueça disso, né? Porque se você for em seu nome, mesmo que inconscientemente, você não chegará a lugar nenhum. Porque nós somos falhos, fracos, né? Porque nós não temos força, né, no mundo espiritual se nós não estivermos na presença de Deus, né? Se nós não tivermos ali o poder de Deus nas nossas vidas e a autoridade de Jesus Cristo dada a nós, né? Então, né, se alegre, irmão, se alegre, meu irmão, se alegre. Porque, sabe, Deus te envia, mas Deus te dá poder, Deus te dá unção, Deus te dá dons, Deus te capacita assim, Deus não te deixa só não, Deus vai contigo, né? Ele vai contigo, né? Para que você possa, né, fazer a grande e maravilhosa obra dele, né? O problema é que algumas pessoas, irmãos, sabe, vão fazer aquilo que eles não acreditam, né? Pregam aquilo que eles não acreditam, pregam aquilo que eles não vivem, pregam, né, uma falsidade pessoal, né, e aí não chega a lugar nenhum, né? Se você prega aquilo que você não acredita, você não faz aquilo que você prega. Se você não faz aquilo que você prega, você não consegue defender aquilo que você prega. Então fica uma coisa superficial, né? Fica uma coisa superficial. Então, sabe, isso é muito comum hoje em dia, infelizmente. Infelizmente, pessoas que falam, né, que pregam aquilo que não acreditam. Então não conseguem defender aquilo. Tanto faz, né? Jesus falou isso, né? Aí a pessoa fala, mas é assim mesmo. Mais ou menos, sabe? Deus sempre dá um jeitinho aí pra gente. Ou seja, prega aquilo que não acredita, portanto, se não acredita, ele não consegue fazer. E se não consegue fazer, né, ele vive uma vida de falsidade. É um falsário espiritual. É um falsário espiritual. Está cheio de falsários espirituais que pregam o que não acreditam e que pregam aquilo que não vivem, né? Isso é terrível, né? Eu não estou dizendo que nós não somos pecadores falhos. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós não vivemos pecando, irmãos. Nosso pecado não é recorrente, nosso pecado, né, ele é um pecado, né, de arrependimento, né? Tipo assim, eu me arrependo verdadeiramente e aí eu sigo em frente, né? Porque nós somos falhos mesmos, né? Mas nós não vivemos pecando, conforme disse o Senhor, que nós não podemos viver pecando, né? Você não pode viver pecando. Você tem que viver aquilo que você acredita. Então, se você acredita no Evangelho, viva, né, aquilo que a palavra de Deus diz, né? E olha, irmãos, né? Começa por aquilo que eu sempre falo assim, né? Pelo versículo que vai levar muita gente para o inferno, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tem pessoas que não amam a Deus sobre todas as coisas. E estão confirmando isso através das suas atitudes, deixando Deus de lado por muito tempo. Deixando Deus de lado, né? Colocando Deus em sei lá em que lugar, né? E isso demonstra claramente, irmãos, sabe, a verdade da vida da pessoa, né? Se você está vivendo isso, né? Se você
né, uma pessoa que fala e deixa Deus a quilômetros de distância do primeiro lugar, você é um falsário. Você está sendo uma pessoa falsa espiritualmente, né? Você está vivendo uma mentira, né? E essa mentira vai levar para o inferno, né? Porque é o primeiro princípio, né, cristão, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, para você ter uma ideia, né, irmãos? A gente às vezes fala, a pessoa, aí você fala, opa, aí você fala, você ama a Deus sobre todas as coisas? É verdade, né? É verdade, né? Então, né, tome cuidado com as suas atitudes, né? Porque elas podem demonstrar que você é um verdadeiro cristão ou que você é um falsário espiritual, né? Então, Deus não quer isso. Deus quer verdadeiros, né? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, né? E, irmãos amados, depois que Jesus fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, chegou o momento dele ser levado, né, para o Pai novamente, né? Veio, ministrou aqui 3 anos sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que estavam ali, né? Depois voltou para o Pai, só que ele falou coisas muito importantes. Ele falou assim, no Evangelho de Mateus capítulo 28, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus tem autoridade máxima sobre todas as coisas, né? Por isso que, né, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, porque Ele é o Senhor. As pessoas não querem aceitar Jesus como Senhor, mas eles vão ter que aceitar porque Ele é. A verdade de Deus é essa, Ele é o Senhor, e as pessoas vão ter que falar, Tu és o Senhor mesmo. Uma hora, um dia, em algum momento, as pessoas todas as pessoas vão ter que dobrar os seus joelhos e dizer, Tu és verdadeiramente o Senhor, porque Ele já é, Ele é, e nós já confessamos isso com alegria hoje. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, confessamos com alegria, e um dia todos vão ter que fazer isso, aqueles que olham para você e falam assim, eu não acredito em Deus, sou ateu. Esse dia eu estava vendo aí, essa semana eu estava vendo uma lista de celebridades, né, que são ateus. É terrível, irmãos. Terrível. A pessoa dizer que não acredita em Deus, sabe? E tem um monte que é assim, irmãos. Mas um dia eles vão lá chegar na presença de Jesus e vai falar, Senhor, Tu és Deus, né? Tu és o Senhor. Eu não acreditei em Ti, mas agora eu estou vendo que é verdade, né? Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, essa história vai acontecer, né? E você tem o privilégio de que ela aconteça hoje. Você pode dizer a Jesus que Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história. E Ele tem autoridade para fazer qualquer coisa. Somente Jesus tem autoridade para salvar. Somente Jesus tem autoridade para libertar, né? Então, irmãos, né? É através de Jesus, né? Através do nome de Jesus, Ele falou, vão e façam discípulos em todas as nações, ou seja, ensinem as nações a verdade, ensinem as nações aquilo que eu disse, ensinem as nações, né, que é necessário arrependimento, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembrando que o batismo simboliza conversão, mudança, morte do velho homem e, né, nascimento de uma nova criatura. Então, esta é a mensagem de Jesus. Vão, ensinem o arrependimento, né, e as batizem, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que simboliza a conversão, né? Que simboliza a conversão, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Se você ensina, você segue. Você ensina a guardar, então você guarda em primeiro lugar, né? Então você guarda em primeiro lugar. Que você, né, tenha isso no seu coração.
né? Que você tenha isso como um guia da sua vida, para que você possa viver a plenitude de Deus nesse mundo. E tem essa palavra, irmãos, que Jesus deixou um pouquinho antes de voltar para Deus. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse versículo bíblico que eu tenho aqui no meu papel de parede do meu computador. Por quê? Porque é uma palavra maravilhosa. Dá vontade de colocar esse texto em tudo quanto é lugar aqui na minha casa, né? Eis que estou com vocês todos os dias, olhando assim, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Não é um texto, né? É um texto de lembrança, é um texto de conforto espiritual. Não é um texto onde, né, a gente coloca por colocar, por achar bonito, não. É um texto de lembrança. Então toda vez que eu abro meu computador aqui e leio lá, eu falo, oh glória, Jesus está comigo todos os dias. Eu faço isso mesmo, irmãos. Pareço um bobão, né? Fazendo isso, né? Mas é assim mesmo. A nossa vida é assim. A gente olha para as coisas de Deus, a gente se vê criança, menino, a gente se vê assim, né? Extasiado por algo que deveria ser natural em todos os seres humanos. A inocência, a falta de malícia em relação a essas coisas, né? E o desejo e a alegria de ouvir a palavra de Deus e saber que ela é verdade, que ela está se cumprindo na sua vida, né? Então, sabe, que você tenha esses momentos de alegria, né? Quando você ler esse versículo bíblico, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Que é uma versão mais tradicional. Que você se alegre muito, se alegre muito, se alegre muito, se alegre muito, como eu me alegro, né? Porque é uma grande e maravilhosa promessa de Deus. Está se cumprindo hoje, nesse momento, né? Irá se cumprir amanhã. Então você pode ter certeza e convicção disso, que as coisas de Deus elas sempre se cumprem, né? Então vamos agora orar, irmãos. Jesus está contigo aí, né? Jesus está fazendo parte da sua vida. Então nós vamos orar e buscar o poder de Deus agora para você, sobre a sua vida. Eu vou te abençoar. Que você aproveite esse dia para você, sabe, se esbaldar, se inundar da unção do Espírito Santo de Deus. Para você falar, oh meu Senhor, que alegria de fazer parte desta obra maravilhosa ali que tu fizeste ali na cruz, né? Que você sinta alegria, né, de você ter sido religado a Deus, que você sinta alegria do teu caminho estar livre para você falar com Deus a qualquer momento, né? Que você esteja feliz porque Jesus está contigo todos os dias, né? Todos os dias, e estará contigo todos os dias, né? Até a consumação dos séculos, até o final dos tempos, né? Então vamos orar, ore juntamente comigo com alegria. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, oh Deus exaltado, Labassúbia, Labaxéia, Serebicanda, Labassurianda, Labaste, Deus de glória, majestade e louvor, Senhor, vem sobre o teu povo, Senhor, derrama óleo precioso, quebra as correntes, Senhor, quebra os grilhões, Senhor, quebra, Senhor, da glória toda a força de Satanás, Senhor, quebra, Senhor, da glória, porque tu és poderoso para fazer esta obra, Senhor, vem Deus, Ica, Labassúbia, Labaxéia, Serebicanda, Labassurianda, Rica, Labaxéia, Surianda, Ricandaria, Suriaias, Riclabasúbia, Iacericanda, Labassurianda, Labacheias. Ó Deus exaltado, vem Deus dos exércitos, Pai, vem soprar. Vem Deus, vem Senhor Deus Todo-Poderoso, vem Deus ministrar poder, fogo do céu, Senhor, da glória sobre o teu povo, Senhor. Unge no Senhor mais uma vez, Senhor, unge a nossa cabeça, unge, Senhor, da glória com teu poder, com a tua graça, Senhor. Ministra, Senhor, de toda a terra, Pai, algo novo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, da glória, Pai. Vem Deus, Icanha Torobiclama, Súbia,
Rikni Klamanaya, Suriambalabalabirimisheias, Sandalabalabalabalabasheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Ó Deus santo e maravilhoso, Deus fiel e verdadeiro, Deus que domina todas as coisas, Pai. Mais uma vez eu abençoo a tua igreja, abençoo aqueles que me ouvem, Senhor da glória, abençoo com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Eu abençoo, Senhor, mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Ó Senhor, aqueles, Senhor da glória, que estão, Senhor, com o coração, Senhor, quebrantado, contrito, desejando, Senhor da glória, que as suas vidas façam parte da sua história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, converte, Senhor, os corações agora, daquele que está distante, longe, Senhor. Fala melhor aos corações, Labassúbia, Labacheia, Serebicamba, Labassurianda, Riclebiclabasúbia, Labacheia, Serebicamba, Labacheias. Fala melhor, Senhor, aos corações, Senhor. Ó Senhor da glória, Pai. Tira, Senhor, a mentira do diabo, Senhor. Arranca com a tua mão santa, Senhor, toda a força daquele que amarra, destrói, daquele que quer destruir, Senhor da glória, Pai. Porque a tua palavra diz que tu quebras as portas de bronze, despedaças os ferrolhos de ferro, Senhor. Então a liberdade, eu determino a liberdade, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja, para a glória de ti, somente para a glória de ti. Então seja louvado e seja exaltado para todos sempre, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Você está abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.